Olá, minhas amigas e meus amigos. É uma satisfação iniciar mais um webinar, mais um encontro pela editora Contracorrente, tendo como convidados essas pessoas queridíssimas, admiradíssimas, que são a Valdete Souto Severo, presidenta da Associação Juízes pela Democracia, uma grande referência na luta pela democracia e pela justiça social no Brasil. Meu querido amigo Alisson Mascaro, professor de Filosofia do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, também uma nossa grande referência na filosofia do direito no Brasil e também da filosofia crítica na América Latina, em todo o mundo. E nosso queridíssimo Valfrido Vardi, esse incansável lutador pelas grandes causas no Brasil, um gênio da advocacia e que conduz com grande maestria o IRI, Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. A ideia hoje é fazer uma reflexão, propor uma reflexão a vocês a respeito do impacto da Covid-19 no direito brasileiro. Como ela é um mantra hoje já dizer que nada será como antes, mas cumpre a nós analisar como esse fenômeno de um alcance enorme, extraordinário, afeta o direito brasileiro sob as mais variadas perspectivas. Eu proponho de início uns 5 minutinhos para uma rápida exposição, uma introdução de cada um no tema, e aí depois nós vamos fazendo as provocações, e eu convido a nossa querida Valdete para começar as suas reflexões. Por favor, Valdete. Tá bem, Rafael, obrigada. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês três e participando desse espaço de discussão tão importante. Na verdade, é um sentimento muito contraditório, né? Porque a gente está vivendo dias esquisitos, estranhos. Eu estava antes conversando com o Alisson, antes de entrarmos no ar, é tão difícil, inclusive, de fazer diagnóstico do que está acontecendo, porque as coisas parecem tão fora do lugar que fica estranho. E aí, quando a gente pensa assim, o impacto da Covid-19 nas relações de trabalho, eles são absolutamente desconhecidos. Não há como nenhum de nós, ou nenhum estudioso, mensurar hoje quais serão, em que profundidade haverá impactos dessa pandemia que a gente está vivendo sobre as relações de trabalho. Em primeiro lugar, porque é uma situação única, né? Nós não tínhamos ainda enfrentado uma situação como essa. Em segundo lugar, porque no nosso caso específico, quer dizer, a gente podia falar aqui, né, Rafael, por horas e horas das implicações que essa necessidade de isolamento e esse confronto com uma doença que nos coloca diante de covas coletivas, de perdas, né, de pessoas próximas, de uma maneira tão brusca, tão inexplicável, e nos dá uma sensação de impotência. Nós poderíamos ficar horas falando sobre as consequências disso na nossa subjetividade, na nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros, naquilo que nós compreendemos, inclusive em relação à morte. Eu estava lendo um texto da Maria Rita Kell hoje, onde ela dizia: as pessoas precisam fazer o luto, elaborar o luto. E a Covid está retirando de nós, inclusive, a possibilidade de elaborar o luto dos entes queridos que estão falecendo em razão da doença. Mas, veja, tudo isso vai ter impacto sobre as relações de trabalho. E ainda assim, para falar especificamente das relações de trabalho, existe uma outra imensa gama de consequências que eu poderia citar para vocês. E que, no nosso caso brasileiro, elas ainda se encontram com uma situação da economia e da sociedade já extremamente precarizada. Quer dizer, quando a gente fala de impacto da Covid-19 nas relações de trabalho no Brasil, a gente tem que lembrar que aqui no Brasil ela chega no momento em que nós já vivíamos, ou já estamos vivendo os efeitos, por exemplo, da Emenda Constitucional 95, que congela gastos em áreas sociais, o efeito da reforma trabalhista de 2017, que veio com a promessa de gerar empregos e só gerou mais desemprego e redução de renda, e por consequência, a redução de renda gera redução da circulação de consumo e, portanto, recessão econômica. Um número de aproximadamente pouco mais de 40% da classe trabalhadora no Brasil vivendo na informalidade, né? E tudo isso ainda numa lógica histórica de racionalidade escravista, colonialista, quer dizer, num país que a gente tem 30 anos de Constituição e até hoje não conseguiu tirar do papel, Rafael, a garantia contra a despedida.
Então, veja, a Covid-19 chega no nosso país impondo um isolamento social diante de uma realidade em que 40% das pessoas que vivem do trabalho param de trabalhar e param de receber, e, portanto, no dia seguinte estão correndo o risco de passar fome, e os outros 60% que têm uma condição de trabalho similar ao vínculo de emprego, porque existem vários contratos precários ainda nesse meio do caminho, na zona gris, essas pessoas estão absolutamente à mercê da vontade de quem as emprega. E aí o que faz? Tá, esse é o panorama, né? A Covid chega nesse panorama das relações de trabalho. Não há garantia contra a despedida, os salários são extremamente baixos, o desemprego estrutural atinge mais de 12 milhões de pessoas no nosso país e 40% da classe trabalhadora já está na informalidade. Chega a pandemia e nós temos à nossa frente ainda uma gestão pública, uma gestão estatal que não dá conta disso, oferecendo a essas pessoas condições de sobrevivência. Ao contrário, retira-lhes o pouco que elas têm. E eu acho que o exemplo mais emblemático disso é a MP 936, que, curiosamente, é o termo que eu vou escolher utilizar aqui, foi chancelada pelo STF numa decisão histórica da semana passada. Histórica, porque o guardião da Constituição conseguiu dizer que quando a Constituição afirma que há um direito fundamental à irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva, isso quer significar que é possível acordo individual entre trabalhador e empregador para redução de salário. Com redução de jornada ou sem redução de jornada, Rafael, pouco importa, porque se o quadro é esse que eu estou pintando para vocês, se nós temos um quadro de desemprego estrutural, de um número grande de pessoas na informalidade, de pessoas que ganham muito pouco e que, portanto, certamente comprometem toda a renda com despesas ordinárias necessárias para a sobrevivência, se esse ajuste individual vai realmente significar redução de jornada com redução de salário, ou redução de salário apenas, com uma falsa redução de jornada, pouco importa. O que importa é que essas pessoas, objetivamente, e já tem registro de mais de 1 milhão de acordos nesse sentido, já noticiados ao Ministério da Economia, essas pessoas, concretamente, estão diante da seguinte opção. Ou elas mantêm o emprego com metade do salário, com 70% do salário, com 60% do salário, ou elas serão desempregadas. Desempregadas numa lógica em que ninguém está contratando, porque ninguém está produzindo, porque há uma necessidade de isolamento social. Então, o que eu quero ressaltar nesses primeiros 5 minutos é que, na verdade, nós vamos ter que lidar no Brasil com os impactos da Covid sobre uma realidade que já era uma realidade de desespero em relação à distribuição de renda, já era uma realidade de absoluta precarização e que está sendo enfrentada com uma aposta em mais precarização. Então, nós não sairemos iguais dessa pandemia, isso é óbvio, mas no caso do Brasil, talvez nós saiamos em uma situação muito mais complicada de ser revertida em função das escolhas políticas que estamos fazendo. É isso. Rafael? Vocês estão todos com o microfone bloqueado. Acho que o professor Rafael está com algum problema para voltar, mas, de qualquer forma, o professor Alisson pode fazer sua preleção. Tem que desbloquear o microfone. Tem que desbloquear, Alisson, o seu microfone. Rafa, enquanto você estava congelado, eu passei a palavra ao professor Alisson. Muito bem. Boa tarde a todas e todos. Quem está nos acompanhando nesse momento, é uma alegria enorme nos encontrarmos, ainda que virtualmente. E eu quero dizer da minha profunda felicidade em poder conversar nesta tarde com 3 especiais amigos e 3 imensos batalhadores e batalhadora desta nossa luta por uma sociedade melhor e uma sociedade transformada. Querido Rafael, um dos mais queridos amigos que a vida pôde me dar, este ilustre jurista, ilustre intelectual, eu lhe agradeço, Rafael, por esta ocasião e este espaço e o parabenizo, porque, dentre tantas outras coisas, a editora Contracorrente é fundamental para o nosso momento presente. Meu queridíssimo amigo Valfrido Vardi, a quem eu tanto admiro, o nosso estimadíssimo Valfrido tem cumprido um papel central na realidade brasileira nos dias de hoje, inclusive lidera o IRE, o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa. Quem está nos acompanhando
há de procurar, inclusive, todo o trabalho do IRE. É um trabalho magnífico e eu tenho certeza que será a peça de virada de muito da nossa demanda social a partir desse momento. Valfrido, que alegria revê-lo nesta ocasião e estarmos juntos nesse momento. E a alegria é toda minha. Valdete Souto Severo, esta ilustre jurista, magistrada, intelectual do direito, que lidera com tanto brilho a Associação dos Juízes para a Democracia. É uma associação de muitas décadas, de muita história, de muito peso, e poder ter Valdete à frente da JD nacional, com certeza é algo de grande valor para o nosso tempo. Além do que, tenho prova disso, porque há muitos anos estamos juntos nessa estrada, Valdete é certamente intransigente na luta em favor da classe trabalhadora do Brasil. Eu quero saudar a todas e todos que nos cumprimentam e quero dizer também, prezadas e prezados, que o trabalho com o qual nós lidamos no presente momento é de uma intensidade imensa, porque a crise efetivamente é muito grande. Daqui a pouco eu quero só poder antecipar para vocês, sai publicado pela editora Contracorrente, junto da organização do nosso querido Rafael Valim, do nosso querido Valfrido Vardi, um texto meu analisando o impacto da crise no campo jurídico e no campo político também. Como é que se dá esta dimensão dos dois momentos? E esse texto fará eco a dois textos anteriores, um que publiquei já há 1 ano e meio, que é o texto a respeito da crise e do golpe que tivemos no Brasil, e agora, recentemente, um texto, um livro a respeito da pandemia, crise e pandemia, da editora Boitempo. Então, são 3 textos em sequência, e aguardem, daqui a pouco sai o texto da Contracorrente, para analisar o problema da crise. E qual é a minha tese central sobre o que se passa hoje em nossas sociedades e na nossa história? A tese central minha, que quero poder anunciar aqui logo de início, é que efetivamente o capitalismo está em crise estrutural. Esta crise não é de agora, é a crise de 2008, mal resolvida, a qual se tentou tampar com um band-aid a sua ferida. Esta crise não foi resolvida e ela estourou. Quem está nos acompanhando, nós estamos falando aqui em abril. No começo de janeiro, pouco se falava ainda no mundo sobre o coronavírus. Não havia uma tal dimensão desta, ao tempo, epidemia, hoje pandemia. Mas todas e todos vão lembrar que a economia mundial já vinha afundando. As projeções de crescimento mundial para o ano de 2020 vinham sendo rebaixadas. As condições do trabalho, as condições da dinâmica empresarial, tudo isso já vinha em situação de crise. E então chega o coronavírus. O que eu estou dizendo aqui, se nós pensarmos que a economia capitalista ia bem, e então a pandemia chegou e estragou a boa festa, nós estamos entendendo mal. A economia ia mal, e, em especial, não só mal ao capital. Imaginem a multidão de gente desempregada, mal empregada, passando fome em todo o mundo. Então, a economia já vinha mal, e chegou a pandemia, que é o central disso. Nós encontramos aqui o clima perfeito para o horror. Qual é a tese que eu quero enunciar aqui a todas e todos? É a tese central de que nós não temos ainda condição de dizer antecipadamente a solução desta crise. Por quê? Esta será uma crise em fases. A crise de 2008 foi de um impacto extraordinário imediato. E, basicamente, os bancos tiveram que ser socorridos nos Estados Unidos, nas grandes praças econômicas do mundo. Os bancos tiveram que ser socorridos em 1 minuto. Eles foram rapidamente levados a uma espécie de solução política, econômica e jurídica que pudesse dar conta da sua continuidade. Muito bem, esta solução foi rápida. A crise de hoje não é como a de 2008. A crise de hoje é como a de 1929. É a velha crise lá da quebra da Bolsa de Nova York, que tem em comum lá com aqui. Agora eu vou falar de uma perspectiva futura, eu vou falar de prospecção. Em 29, quando a crise estoura, o mundo não sabia nem sequer como tratar dessa crise. Então a crise teve camadas, a crise teve fases. Numa primeira fase tentou se estancar. Numa segunda fase é que então começou a se pensar que
que se deveria buscar solução não apenas para o fato passado, mas para que pudesse haver uma dinâmica empresarial e social e capitalista futura. O que estou dizendo é que a crise de 29 foi se delineando, foi se abrindo por fases, e em cada fase é que se tinha à frente. Qual era o problema social que se destacava? Não vou dizer mais importante, porque muitos dos mais importantes foram deixados para trás, mas ao menos qual entrava na berlinda e para esse qual era a solução. Lembrem, o Roosevelt, nos Estados Unidos, não foi tão gratuitamente que ele emendou a solução do desenvolvimentismo estadunidense. Foi a crítica de muito custo, foi a crítica de muita contraposição, tal qual é hoje no mundo. O que estou anunciando é que nós estamos na fase 1 de uma grande crise social. Qual é o padrão da fase 1? Tenho falado isso nos textos, tenho repetido e aqui quero poder dizer com alegria. A fase 1, pasmem, a quem está nos acompanhando, é a fase da negação. Observem os governantes do Brasil, dos Estados Unidos ou de boa parte do mundo. Não vai ser tudo isso, vai dar para corrigir, ou então, R$200 da conta do recado para quem está desempregado. Não, 600 da conta, é a parte do mal, é o de R$200, a parte do bem é de 600. Estamos brincando que um band-aid vai dar conta da situação. Aguardemos. Daqui a pouco estoura, então, a ferida social de modo maior. Só nesse momento é que nós vamos começar a pensar em soluções estruturais. Por enquanto briga por causa de remédio, para saber se cura ou não cura, briga por causa de máscara ou de respirador de hospital. Ou seja, nós estamos no grau 0 ainda do enfrentamento da crise. Tudo que vamos pensar aqui, nesta tarde de hoje, tem que ser para pensar a crise de agora, mas em especial todas as outras fases da crise estruturais, fases estruturais que demandam respostas estruturais de agora em diante. Muito bem, Alisson. Muitíssimo obrigado pela sua exposição introdutória. E agora passamos ao nosso querido Valfrido. Meu querido irmão, professor Rafael Valim, muito obrigado pela oportunidade e agradeço a você e a Contracorrente, a minha editora, a editora que publica as minhas mal traçadas linhas já há muito tempo, né, desde 2014. Muito obrigado pela oportunidade de cerrar fileiras com a professora Valdete Severo e com o professor Alisson Mascaro, que são pessoas intelectuais que eu admiro muitíssimo, que eu aprecio sob o ponto de vista humano, mas também sob o ponto de vista técnico e intelectual. São pessoas cujas obras eu conheço e cujo trabalho eu conheço e sigo. É uma oportunidade de aprender com eles. Já aprendi nas suas falas, nas suas preleções iniciais, com as quais eu concordo inteiramente. Agora, para pensarmos sob o ponto de vista do impacto da crise pandêmica, né, da Covid-19 sobre o direito, talvez nós possamos invocar instrumentos interpretativos que advêm da sociologia do direito ou da filosofia do direito. Talvez a ideia dos sistemas autopoéticos do sociólogo e justo filósofo alemão Niklas Luhmann seja bastante interessante como uma espécie de lente para observarmos como é que funcionam as relações dos demais sistemas, do sistema econômico e do sistema social, com o sistema jurídico. Como você sabe, segundo a doutrina dos sistemas autopoéticos, os sistemas, de um modo geral, funcionam da seguinte forma: eles são operacionalmente fechados e cognitivamente abertos. Ou seja, como é que o sistema jurídico responde, neste caso concreto, ao que está acontecendo no sistema social e no sistema econômico? Bom, se manifesta a crise a partir de um problema médico, não é? Uma pessoa na China contrai esse vírus e começa em cadeia a transmitir esse vírus pelo planeta inteiro. Ou seja, uma pessoa é contaminada por outra em razão da supressão de barreiras fiscais, de barreiras comerciais, de barreiras
de fronteiras físicas entre as nações, esse vírus se espraia pelo mundo inteiro com reflexos, em primeiro lugar, para a saúde, reflexos sanitários graves que, submetidos às conclusões da ciência, levam ao isolamento de maior ou menor grau como remédio mais eficaz. Nós não temos um remédio para curar da Covid-19, nós não temos uma vacina para impedir que as pessoas contraiam. O melhor remédio, segundo a ciência, nos informa, é o isolamento social, e o isolamento social traz consigo uma brutal erosão das relações de troca e das estruturas dos sistemas produtivos que são, de certa forma, criadas a partir das relações de troca. Mas nós sabemos que as relações de troca econômica não acontecem nos sistemas econômicos sem que sejam devidamente estruturadas e formalizadas pelo direito. Na realidade, é o direito que dá forma, que determina as regras desse jogo, né? E, portanto, o sistema jurídico se informa do que acontece nos sistemas econômicos, se informa do que acontece nos sistemas sociais e reage. Reage também para mudar as coisas nos sistemas econômicos e nos sistemas sociais. E a reação que o sistema jurídico tem variado, ou que expressa, tem variado no mundo inteiro. No Brasil, nós temos tentado resolver um problema do século XXI com soluções do século XVIII, me parece. Nós tentamos soluções legislativas atabalhoadas, incapazes de medir empiricamente quais são efetivamente os impactos nas relações econômicas, nos chamados contratos de exercício ou naqueles contratos onerosos em que há um sinalagma e, portanto, as duas partes estão prejudicadas, são inexoravelmente prejudicadas pela retração da atividade econômica. Mas nós também fomos incapazes não só de produzir legislação para resolver esse problema, mas incapazes de manejar, penso eu, adequadamente aquelas estruturas de Estado que foram também criadas pelo direito, como, por exemplo, os bancos públicos, os bancos de fomento, não é? Que estão, nesse momento, tomando medidas, mas me parecem medidas, elas, impróprias, seja por conta da maneira como têm sido instrumentalizadas, não é? Da maneira como têm sido disciplinadas, seja por conta da sua dissociação em relação à realidade que elas pretendem atender. Não é? Ou seja, o sistema jurídico tem se comunicado mal, tem informado mal e tem agido por irritação, como diria o Luhmann, mal em relação ao sistema econômico e ao sistema social. Para dar um exemplo, só para dar um exemplo para a gente começar, né? O BNDES tem vontade, se propôs, depois de mais de um ano, aliás, quase 5, de dormência, se propôs a financiar de novo a grande empresa por meio da aquisição de debêntures, ou seja, títulos de dívida conversíveis em ações. E quer fazê-lo para aplacar o problema de caixa, de fluxo de caixa das grandes empresas. Nós sabemos que comprar debêntures, primeiro emitir debêntures, precificá-las, determinar quais são as garantias do credor, que no caso é o BNDES, determinar a forma de fazer, prover as informações necessárias, negociar preço de emissão. Tudo isso é algo demorado. As empresas precisam de dinheiro agora. Como também precisam de dinheiro, como disse a professora Valdete, os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil, que precisam de injeção de dinheiro na veia e que não estão submetidos, por exemplo, à inclusão digital necessária para acessar, por exemplo, um site ou para apresentar documentos que são, hoje, requisitos para receber os R$600, R$1.200. Ou seja, a reação do Estado, por meio dos instrumentos jurídicos,
para alterar, transformar a realidade social e a realidade econômica é bastante inadequada. Nós podemos falar ao longo desse seminário sobre esses equívocos, mas são equívocos da maneira, do modo de utilização do direito para a alteração da realidade e, portanto, do funcionamento de outros sistemas, né? Do sistema social, sobretudo, e do sistema econômico. É isso. Muito bem, Valfrido. Até nessa linha do Valfrido, Valdete, como que a gente poderia avaliar a reação, né, do governo no âmbito aí das relações de trabalho? Como que você poderia avaliar? Você já fez menção a essa questão da decisão do STF, mas de modo mais geral, como que você vê esta reação num contexto de profunda precarização e tudo isso? Bom, sem espanto, na verdade. A reação do governo é mais ou menos a reação esperada, porque a gente tem um governo que assumiu com um discurso de fragilização da classe trabalhadora, de retirada de direitos sociais, cujo um dos primeiros atos foi acabar com o Ministério do Trabalho. Então, a reação do governo, talvez ela assuste um pouco assim, pela perversidade que é, em um momento de crise sanitária, seguir com uma agenda de desmanche de direitos sociais. Né? Talvez muitos de nós acreditássemos que, diante de uma situação assim tão ímpar, mesmo sabendo que essa é a agenda do atual governo, houvesse, sei lá, uma epifania de humanidade e eles pensassem, não, vamos dar um tempo para esse povo sobreviver e conseguir cuidar da própria saúde, pagar as contas num momento que já é um momento de instabilidade emocional muito grande, e depois a gente retoma a agenda. Não foi o que aconteceu. Então, o que a gente verifica, e isso é muito claro, Rafael, inclusive porque assim, não são só as novas medidas adotadas, como a MP 927 ou a 936, também a ânsia, por exemplo, em tentar transformar em lei a MP 905 dá conta disso. E dá conta de uma outra questão, que às vezes a gente não gosta muito de colocar às claras, mas que a gente precisa enfrentar. E que daí talvez dialogue um pouco com o que o Alisson falou. O Alisson disse que o diagnóstico dele é de que o capitalismo está vivendo uma crise estrutural. Talvez até a crise final. Não, a gente ainda não tem como saber disso, mas assim, se a gente olha historicamente, dá para ver sinais de esgotamento desse modelo de organização social. E aí tem muitos autores que dizem que nesses momentos em que o sistema dá sinais de esgotamento, quem está assim, quem domina, quem está na posição de poder, acaba se desesperando para manter esse poder de qualquer forma. E, inclusive, tomando medidas que parecem suicidas, e muitas vezes são realmente suicidas, mas que é no afã de controlar, né, a possibilidade de lucro, a possibilidade de exploração, mesmo em momentos de crise aguda. O que eu acho que deixa isso muito claro é a questão da MP 905, porque a MP 905 nasce antes da pandemia, dentro dessa linha, né, desse projeto que alguns chamam de necropolítica, ou de uma política pública de eliminação, de apostar na eliminação das pessoas mesmo, porque é jogar pessoas na mais absoluta miséria. E aí, quando a gente está diante do enfrentamento de uma crise sanitária como essa, o parlamento, e portanto não é o governo executivo, né? Isso que eu queria dizer, chamar a atenção, a gente está falando de governo de um sentido muito mais amplo. O parlamento, o legislativo, fica até a madrugada numa sessão da Câmara do texto da MP 905, porque sabia que o prazo de vigência estava acabando no dia 20 e queria enviar para o Senado quanto antes. Quer dizer, em nome do quê? Né? Nós temos lá 2 projetos de lei para a taxação de grandes fortunas, não merecem maior interesse, pelo menos não de quem determina a pauta de votações da Câmara dos Deputados. Nós temos vários outros projetos que talvez pudessem atender, inclusive a economia, né, os pequenos e médios empresários no momento de crise como esse, que não estão com essa urgência na votação. E aí, uma medida provisória que tem o objetivo exclusivo de esvaziar a função da Justiça do Trabalho e de retirar direitos trabalhistas, essa merece uma atenção especial. Quer dizer, aí fica muito claro, Rafael, a forma como o direito do trabalho está sendo tratado em termos de pandemia. Ele está sendo tratado, a pandemia está sendo utilizada como
um subterfúgio, uma desculpa, uma saída para que se aprofunde ainda mais as iniciativas. E aí eu preciso dizer das três cabeças do Estado, de destruição completa do que a gente conseguiu criar como arremedo do Estado Social no Brasil, porque, na verdade, fica até complicado de dizer, estamos destruindo o Estado Social, porque a gente precisaria primeiro conversar sobre o que é esse Estado Social, se a gente realmente teve Estado Social e quem teve acesso a algum resquício de Estado Social nos últimos anos, nas últimas décadas no nosso país. Mas mesmo aquilo que nós conquistamos continua sendo destruído. Então, é lamentável, porque sob nenhuma perspectiva, e eu acho que isso precisa ficar mais claro, assim, porque eu vejo, às vezes, pessoas da área do direito do trabalho defendendo algumas medidas de supressão de direitos em razão da crise. Mas quer me parecer que, sob nenhuma perspectiva, sob a perspectiva econômica, é defensável retirar renda, precarizar direitos, suprimir férias, apostar numa modalidade de contratação mais precária, porque isso significa tirar renda de circulação. E tirar a renda de circulação significa reduzir consumo e, portanto, significa prejudicar diretamente quem empreende. E daqui a pouco está aplaudindo essas medidas sem se dar conta de que vai ser por elas afetado de uma maneira muito mais drástica, profunda e mais prolongada do que talvez esse período maior de confinamento e de luta contra a Covid-19. Muito bem, Rodante. Excelente análise. Alisson, eu tenho visto muitas interpretações otimistas em relação à pandemia, de que isso ou que disso emergiria um mundo mais solidário e que as pessoas seriam tocadas por essa crise aguda que estão sofrendo. Eu confesso que eu não me comovo com essas interpretações. Como que você vê isso, vamos dizer assim, o nosso horizonte, né, depois dessa crise? Você já deu pistas nesse sentido, mas eu queria te ouvir mais a esse respeito. Obrigado, Rafael. Eu penso que disputar o sentido do que nós vivemos talvez seja fundamental para podermos suportar o presente momento. Nós estamos nos esquecendo, mas as pessoas do mundo estão totalmente à deriva. E se nós tomarmos efetivamente o que elas recebem aqui no celular, é um disparate total por todo lado, porque o lado do mal é anticientífico e o lado da ciência é neoliberal. Então, nós não temos solução aqui nesta forma de narrativa. Muito pouco se tem feito para o povo do mundo, para poder explicar possibilidades reais de saída e de transformação desta realidade. Então, o que acontece? Muita gente observa o presente momento e diz: a sociedade mundial está vivendo um momento de crise estrutural e não mais será a mesma. Quando nós dizemos não mais será a mesma, a tendência de todo mundo é imaginar que esta coisa que não será igual poderá ser melhor. Então, efetivamente, tem muita gente imaginando que este quadro atual é um quadro de esperança. Eu quero poder propor aqui, nesta tarde, a todas e todos, que a esperança é uma possibilidade. Filosoficamente, isto remontando ao primeiro filósofo que tratou da categoria de possibilidade, que foi Aristóteles, lá no mundo antigo, existe uma possibilidade no nível de que, em qualquer mudança social, não dá para dizer de antemão que o caminho será sempre este. Como não dá para dizer isso, então é possível que haja alternativa. Existe aquela possibilidade que se chama até de possibilidade formal, isto é, lá na categoria aristotélica dos possíveis. Então, pode até acontecer que esta crise gere o socialismo. É uma possibilidade. A categoria da possibilidade está posta. Só que vamos pensar agora em termos concretos. Existe uma análise científica da economia, das ciências sociais, também da filosofia, nas últimas décadas, sobre qual é o padrão do capitalismo nos atuais momentos de crise. Porque a de 2008 foi uma grande crise, só que não foi a única deste tempo que nós chamamos tecnicamente de pós-fordista. Se nós pensarmos, as crises do petróleo na década de 70 do mundo tiveram um impacto extraordinário. A nossa ditadura militar do Brasil
foi começando a ruir, tornou-se uma ruína econômica, exatamente neste fluxo econômico de uma industrialização quase completa na substituição de importação, mas depois com o dólar, com uma variação cambial extraordinária, a década de 80 no Brasil foi praticamente uma década economicamente perdida, a de 90, boa parte dela também, por conta deste padrão, que é o padrão de uma crise do petróleo lá de trás, que não teve resolução em bom termo. Daí vem uma crise mundial. O que eu estou dizendo é o seguinte: desde então, existe um padrão capitalista de resolução da crise, que é diferente do padrão da crise de 29, porque a crise de 29 também teve repiques. Ela mesma é o repique de uma crise anterior. Se nós observarmos bem, a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, a crise de 29, a ascensão do nazismo em 33, altamente caudatária da crise de 29, e a explosão da Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, este prazo de 14 a 45 é um prazo todo ele de crises em sequência. Como foi a solução destas crises no prazo de 30 ou 40 anos? Guerra, intervenção do Estado e a possibilidade do socialismo. A União Soviética passou a existir no meio da Primeira Guerra Mundial. A guerra começa em 14, acaba em 18, em 17 sai a luta soviética. Muito bem. O que estou dizendo é que havia um padrão de resolução da crise do começo do século XX. Qual é o padrão de final do século XX e início do século XXI? É um padrão que ainda tem um Estado. O Estado é forma do capital. Só que a forma estatal é para garantir o capital e, em especial, o grande fluxo financeiro do capital. Não é a produção, necessariamente. Tanto não é a produção que nós estamos nos deparando com algo notável. Qual é? Países que originalmente foram industriais. A Inglaterra foi o primeiro grande motor da Revolução Industrial nos séculos 17 e 18 e 19, mas o 18 já era um motor industrial. A Inglaterra não tem condição de produzir em quantidade suficiente máscara. E isso para nós é algo chocante, porque a Inglaterra descobre a máquina, ou pelo menos aprimora a máquina a vapor, faz o trem como nós conhecemos, estabelece uma série de instituições industriais e hoje não tem capacidade de produzir quantidade de máscara. Os Estados Unidos precisam fazer pirataria moderna e interceptar avião de máscara da China, que vem para outros países, como, por exemplo, o Brasil, porque não conseguem rapidamente reordenar a indústria para poder produzir coisas banais. Eu não estou nem dizendo de grandes sofisticações industriais. Qual é o problema? O problema é que o Estado está presente, o direito está presente, mas não para fazer, como na crise capitalista do começo do século XX, uma nova retomada da industrialização. Está presente para garantir a acumulação quase que no nível abstrato, ou seja, bancos, grandes especuladores do mundo, têm um X em moeda fictícia. Os Estados Unidos, o que emitiram de títulos públicos nas últimas décadas é algo inenarrável, e ele precisa garantir para os capitalistas esse dinheiro que não está na forma de ouro, não está na forma de avião da Boeing, não está na forma de trigo lá do meio oeste dos Estados Unidos, não está nada disso. Está na forma de um DOC bancário, de um TED bancário. Então, a pessoa tem bilhões de dólares e trilhões de dólares e, na prática, não há nos Estados Unidos como entregar esses bilhões e trilhões na forma de alguma coisa concreta, de alguma riqueza material. Ou seja, esta crise é peculiar porque ela pega o capitalismo não para refazer sua dinâmica, mas ela pega o capitalismo em um momento no qual ele sequer tem possibilidade de concretizar esse dinheiro que está circulando pelo mundo. Muita gente, Valdete acabou de dizer agora há pouco, muita gente diz assim: esta é a crise estrutural final do capitalismo. Eu dou exemplo de bons pensadores que dizem isso. O alemão Robert Kurz, na década de 80, nas décadas de 90 e 2000, dizia isso. Esta crise, que é a crise do pós-fordismo, o mundo não sai dela, o mundo vai se engalfinhar. Não quer dizer que vai acabar a crise, quer dizer que ela ficará por muito tempo como tal. E ela não consegue sair deste pântano, desta areia movediça. Pasmem, no presente momento, praticamente nas sociedades ocidentais, o Oriente tem vivido outra realidade. Mas nas sociedades ocidentais,
não surge uma grande liderança. Vejamos o caso do Brasil, a ausência de lideranças que estejam no governo, ou o caso dos Estados Unidos. O Trump não está para resolver o problema estadunidense. O Trump, inclusive, está para fazer os Estados Unidos perder a última fronteira do seu poder, que era o poder simbólico. Ou seja, os Estados Unidos começam a roubar, volto a dizer aqui porque o exemplo é banal e chocante, os Estados Unidos roubam máscara de pano do terceiro mundo para si, porque eles não têm. Que exemplo isso fica na cabeça das pessoas que sempre sonharam que os Estados Unidos são a salvação da lavoura mundial? Eles não conseguem dar máscara, nem tampouco respirador para o hospital, sendo que seria algo que se faria facilmente. Vejam, eu vi notícia no jornal anteontem que aqui no Brasil já estão resgatando certas plantas de máquina industrial de respirador, apertando com a mão para a pessoa não poder não morrer da falta do respirador, ventilador mecânico. Isso é uma coisa que poderia ser feita em um minuto. Qual é a tese, então, que eu quero poder aqui expor? Efetivamente, nós encontramos uma ausência de dinâmica mundial. Claro, a China está nessa dinâmica, vários outros países estão, esses países não acabaram com o Fordismo. Os que acabaram com o Fordismo, sim, encontram-se nessa enorme crise social. A questão central é, quais os instrumentos para poder resolver isso? Eu gostaria de pensar que a sociedade mundial vai poder dar um passo de transformação. Numa outra volta da conversa, eu falo da esperança do que eu penso que seria um modelo de mobilização das classes trabalhadoras do mundo para a transformação. Mas, no presente, o que eu quero dizer é que o capital aproveitará a crise para acumular ainda mais. Naomi Klein, esta canadense notável, diz assim: toda vez que há uma crise enorme, ao invés de resolvermos nos últimos 40 anos, os Estados Unidos e os países capitalistas aumentam o choque. É a chamada doutrina do choque. Quando se aumenta o choque, então começa a se vilipendiar a economia social de tal modo que grandes capitais tomam os médios, tomam os pequenos e resolvem seu problema de acumulação à custa da miséria geral. Por que estou falando isso hoje? Hoje é uma quarta-feira, dia 22 de abril. Ontem, 21 de abril, eu vi a primeira notícia que me pôde dar a certeza de que a solução da crise na primeira fase será aumentar a crise. Ontem, o governador do Rio de Janeiro declara assim: passarei a fazer tratativas de venda da SEDAI, que é a empresa de água e esgoto do Rio, das universidades estaduais, dentre as quais a UERJ, vai privatizar tudo possível. Ou seja, na hora em que o mundo inteiro se apercebe de que sem a estrutura estatal não dá conta da crise do capitalismo, qual é a solução imediata? Dar de graça a água do Rio de Janeiro ao capital que tiver aí a chance ou a oportunidade mais imediata de poder pegá-lo à mão. Observem, ao invés de tomarmos o momento presente para cuidar de doente, nós já estamos fazendo negócios de privatização para daqui a pouco. E qual é a tese central de Naomi Klein, de David Harvey e de outros mais? É que quando a sociedade está esfacelada, as pessoas estão morrendo, elas não podem sair de casa, a saúde está em frangalhos, é exatamente a hora do choque. Porque quem vai fazer manifestação contra a privatização da água do Rio de Janeiro semana que vem? Então é exatamente o momento no qual passam os negócios mais absurdos. Então aguardem, o primeiro momento, a primeira fase da crise do capital será pior ainda para a sociedade. Depois, em outras fases, quem sabe, o povo do mundo se mobiliza, mas por enquanto não é nem sequer que vai dar jogo de soma zero, vai ser um strike para a acumulação do capital. Muito bem, Alisson. Muitíssimo obrigado. Meu querido Valfrido, o Alisson pontuou rapidamente essa questão da liderança também, né? E o Brasil vem sendo, lamentavelmente, reconhecido como o país que tem o pior líder, a pior liderança nessa questão, não só na questão do coronavírus, mas nesse momento todas as coisas ficam muito realçadas, né? Como lidar com uma situação tão grave e com um líder tão fraco, tão... eu vou poupar os adjetivos, que talvez eu exagere na qualificação, mas como lidar com essa situação em que
vamos dizer assim, se cumula uma crise sanitária, uma crise política tão grave? Olha, eu concordo com tudo o que disseram o professor Alisson e a professora Valdetti, em especial o que disse o professor Alisson sobre a imprescindibilidade do Estado para o capital e para a autogeração do capital. O que eu penso é que esses choques a que ele se refere, em alusão à obra da Naomi Klein, esses choques levarão inexoravelmente a um enfraquecimento do Estado para os fins de resgatar o próprio capitalismo e a capacidade de aumento exponencial das taxas de lucro. Ou seja, o que nós estamos vendo é que os estados se enfraquecem gradativamente na tentativa, evidentemente, de aumentar a lucratividade do capital, as taxas de lucro do capital, esmagando, como explicou a professora Valdetti, não é? Esfacelando direitos sociais, esfacelando direitos que decorrem de fluxos civilizatórios que se afirmam, sobretudo, depois da Segunda Guerra Mundial. Não que esses fluxos civilizatórios não encontrem fundamento antes disso, mas preponderantemente com o aparecimento do estado do bem-estar social, que não é, por assim dizer, um arremedo de modelo socialista, nada mais, nada menos do que o Estado liberal atendendo, acomodando pressões sociais. E, nesse contexto, o presidente Bolsonaro não é diferente de nenhum outro presidente de grande país sob regime de produção capitalista. O nosso presidente, para dizer as coisas às claras, nos envergonha, porque ele é um anti-intelectualista, ele é um anti-cientificista, ele é uma pessoa que causa espécie a qualquer pessoa minimamente ilustrada, minimamente envernizada, que tenha ido à universidade e que tenha o mínimo de espírito público e um mínimo de noção de bom senso. Evidentemente, se sente repugnância em relação ao presidente Bolsonaro e já sentia antes, né? Nós não estamos falando daqueles que o repelem hoje, né? Depois das suas últimas, dos seus últimos atos de repúdio, de afronta ao bom senso e aos preceitos da ciência. Mas o fato, Rafael Valim, professora Valdetti, professor Alisson, é que a mim me parece que o presidente Bolsonaro sairá vencedor desse braço de ferro, desse pôquer macabro que ele vem jogando com outros atores políticos. Porque o presidente Bolsonaro ele tem para si a seguinte vantagem: nós nunca saberemos o tamanho do drama sanitário que essa crise representa para o Brasil, porque nós simplesmente não temos testes suficientes para conhecer esse dado. Nós jamais saberemos quantos serão mortos e quantos ficarão doentes ao fim desta crise. Mas nós saberemos definitivamente o tamanho da encrenca, o tamanho do banho de sangue que essa crise representa para os sistemas econômicos e para a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Você imagina o seguinte: nós temos uma população majoritariamente jovem que precisa trabalhar para viver porque não tem reserva nenhuma. E essa população vê o presidente sair às ruas e se expor, na realidade, quase que heroicamente, se submetendo ao contágio do coronavírus para defender que as pessoas tenham o direito de transitar livremente pelas ruas e de trabalhar. Não é? Eu temo que essa falácia, que propõe mais essa falácia, mais esse fake news, prevaleça no Brasil e fortaleça esse tipo de política, que é a antipolítica, porque não contempla proposta, porque não contempla planejamento, porque é simplesmente oportunismo e diversionismo. É fumaça e espelhos que essa política prevaleça no Brasil, a despeito de toda a vergonha que nós temos sentido a cada dia com as atitudes do nosso presidente.
Muitíssimo obrigado, Valfrido. Muito esclarecedora a sua intervenção, porque também eu acho que as pessoas têm umas análises muito superficiais em relação ao Bolsonaro, né? Se resume a falar, não, ele é louco, ele é tosco, ele é não sei o... Só que muitas vezes não colocam isso que você acabou de colocar, que talvez ele, com todo esse método dele aí, que a muitos parece uma coisa absolutamente estranha, ele vença essa batalha, né? Não colocam na conta isso. Nós já vamos aqui com 52 minutos de transmissão, milhares de pessoas passaram pela transmissão, impressionante, foi o nosso terceiro seminário que mais teve público até agora, não que os outros não tiveram bom público, mas esse está especialmente prestigiado. E para cumprir a minha promessa de não tomar muito tempo de vocês, então agora eu queria fazer uma rodada final para que vocês façam as suas últimas considerações para quem nos acompanha. Por favor, Valdete. Bom, estou com som, né? Eu quero fazer como última consideração, Rafael, em primeiro lugar, te agradecer novamente a oportunidade, dizer que foi muito bom ouvir o Valfrido e o Alisson, aprendi bastante, e acho que o recado final é esse aí. Não, acho que o que é mais importante no meio de tudo isso, a gente dá conta e não tem nada dado. É um processo histórico pelo qual nós estamos passando. Eu fiz uma conversa longa no último domingo com o Jorge, tem ele à noite, o Jorge Sotomayor, publicou um texto assim excepcional em que ele diz, entre tantas coisas, ele diz: a gente precisa fazer uma escolha fundamental, que é uma coisa que eu venho dizendo nas minhas falas há muito tempo também. Desde que nós começamos, e faz muito tempo que nós começamos, a trilhar esse caminho de desmanche de direitos sociais conquistados, nós precisamos fazer a escolha fundamental de que sociedade nós queremos viver. Essa pandemia, Rafael, muito provavelmente não vai ser o último desafio da raça humana, especialmente se nós seguirmos apostando num sistema que é autodestrutivo, como é o sistema capitalista de produção. Então, nós vamos precisar fazer essa escolha o quanto antes possível. Eu gostei muito da fala do Alisson, quando ele diz: a esperança é uma hipótese. É uma hipótese que depende do que nós formos fazer, como consumidores, como empresários, como trabalhadores, como juízes, advogados, filósofos, professores. Quer dizer, a gente tem uma responsabilidade muito grande em atuar para revelar o que está acontecendo no nosso país, que em larga medida não tem a crise da Covid-19 como causa, e sim como uma desculpa, né, para uma política de aposta mesmo na concentração de renda, e nós temos essa responsabilidade de desvelar isso e de atuar para que isso se reverta. Acho que então o principal é ter em mente que não há um futuro dado, nem que nós sairemos melhores, nem que será tudo terra arrasada, porque tudo vai depender, inclusive, das nossas atitudes, desde as mínimas até as atitudes políticas mais efetivas que nós pudermos tomar, e espaços como esse são prova disso. Então, eu agradeço e fico por aqui. Muito obrigado, Valdete. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Espero contar mais vezes com as suas luzes aqui na nossa contracorrente. Obrigado. Querido Alisson, por favor. Querido Rafael, querido Valfrido, querida Valdete, querida e querido que nos acompanham aqui pela contracorrente. A crise esmaga a subjetividade das pessoas. Aquilo que era a vida vivida, efetivamente agora passa a ter uma certa coerção, e as pessoas perderam o emprego, as pessoas perderam as condições econômicas, as pessoas não têm subjetividade para poder ficar em casa. Isso é algo que nós nos esquecemos, mas as pessoas só sabem viver fazendo coisas. Isso é o capitalismo. As pessoas só sabem viver trabalhando, fazendo negócio, ligando, conversando com gente. Que é ficar em casa 3 meses. As pessoas não sabem viver esta vida. Alguém poderia dizer, mas não é o paraíso de uma sociedade um dia socialista que as pessoas pudessem cuidar da arte, ouvir música ou algo assim? Mas para isso nós precisamos de uma educação e de uma reconfiguração da subjetividade para poder não fazer a nossa vida viver em termos de eficiência. E 99% das pessoas do mundo não tem isso. Ou seja, não fosse um fato econômico, que este é o cruel,
as pessoas vão morrer de fome, sem remédio. Tem também o dado da subjetividade. Elas não sabem viver no mundo neste padrão de crise. Elas não sabem exprimir que dor é esta. Qual é a esperança? Eu quero deixar uma palavra de esperança. Esta dor é mundial. Existem sociedades que estão menos em hecatombe do que a nossa no Brasil. Imaginem vocês que me acompanham neste momento, se nós estivéssemos em 2010 e a crise fosse em 2010, a energia social é extraordinária. Valfrido falou do BNDES. O BNDES estava naquele tempo com tudo, à tona, estava fazendo coisas. Várias pessoas, vários pensadores e pensadoras, e lutadoras e lutadores. Hoje nós estamos quase que na lona. Mas o que eu quero dizer, meus queridos e queridas, é que existe um procedimento na política, este já Marx percebeu, e ele remonta aos pensadores materialistas da política e da economia, que é o procedimento da mimesis. A palavra parece muito estranha no grego, mas quer dizer, vem mímica para o português moderno, mas quer dizer imitação. Marx já percebeu que a história se repete. Primeiro ela vem como tragédia, e depois ela vem como farsa. Mas sempre nós estamos em processo de mimesis. O que eu estou dizendo nesse sentido? Se houver sociedades cuja massa da classe trabalhadora se levantar e efetivamente tomar o poder e os rumos de transformação social, este será o primeiro exemplo do século XXI que energizará outras regiões do mundo. Por enquanto, nós não temos este movimento social de vanguarda. Imaginem o caso soviético. Lenin e toda a luta dos soviéticos fizeram com que a Europa, se não fosse para uma luta socialista, ao menos desse o bem-estar social capitalista. E isso foi o resultado de quem veio primeiro e deu a pauta para quem veio depois. Por enquanto, nós não temos isso, porque a China já fez a revolução em 49. Os países que estão até, eventualmente, podendo dar condições quase que imediatas de Fordismo para a sua solução social, já resolveram um pouco antes seu problema político e seu problema de tentativa de autoafirmação. Nós não temos hoje nenhum país que tenha feito a mudança agora. O primeiro que fizer energizará o mundo. Talvez, e com muita tristeza para nós brasileiros, não seremos nós os primeiros a fazer isso. Mas agora é a palavra de esperança. Na hora em que nós soubermos que alguém fez, foi lá e foi possível, aí eu não tenho dúvida. Nós temos um povo inteiro que, podendo se mobilizar, tem nada em menos que o resto do mundo e tem as coisas que nós temos que são nossas, que podem nos encantar e energizar o mundo. Então, a nossa palavra tem que ser de muita luta nesse momento, de muito compromisso sério com todas e todos que sofrem, mas, ao mesmo tempo, nós temos que achar aonde está este espaço para poder transitar para algo distinto. Queridos, Valdete, Valfrido, Rafael, eu tenho muita esperança, embora hoje seja horror, embora a crise vá ser resolvida no primeiro momento com choque e maior crise ainda, mais acumulação ainda para esses 0,001% da humanidade, eu tenho esperança que a gente possa dobrar a esquina da vida. Por enquanto, a gente não vê um bom caminho nessa estrada, mas a esquina está para ser dobrada, logo daqui a pouco tenhamos energia para poder fazer isso. Obrigado, queridas e queridos. Obrigado, Alisson. Sempre é bom ouvi-lo. E te agradeço muito pela valiosa participação aqui. Muitíssimo obrigado, meu querido amigo. Rafael, antes de tu passar a palavra para o Valfrido, eu vou pedir só licença, porque eu preciso sair para um outro compromisso. Fica tranquila. Tá Pode bem? ficar tranquila. Beijos. Obrigado, viu? Vai lá, Valdete. Beijo. Obrigado, Beijo. Valdete. Valfrido, meu querido, vamos lá. Suas palavras... Deixa eu ativar aqui. Foi. Suas palavras finais. Vamos lá. Muito bem. O que eu aprendi nessa última hora com a professora Valdete e o professor Alisson? E que me leva à reflexão, e talvez eu possa, pensando alto, dizer isso àqueles que nos assistem. Eu aprendi que, desde 2008, provavelmente, nós temos uma taxa de desemprego constante de 5%. Tá? Ela não oscila. Nos últimos 12 anos, muito. Ela fica nesse eixo de 5%. Mas que o capital arranjou um jeito de bypassar essa taxa de desemprego, precarizando as relações de trabalho. Então, o que ele fez?
para lucrar mais com a atividade empresarial, ele não mandou, ele não demitiu, né? Ele reinventou as relações de trabalho, ao ponto de não ter nenhuma responsabilidade com o sujeito que, nesse momento, entrega a pizza na sua casa, ou entrega as compras na sua casa, ou entrega gêneros de primeira necessidade na sua casa. Nenhuma responsabilidade, algo como se ele fosse um empresário em si, um pequeno empresário, quando nós sabemos que ele não dispõe de nenhum elemento de produção a não ser a sua própria energia vital. Nós sabemos muito bem que o capital conseguiu convencer, como bastante bem explicou o professor Alisson, conseguiu convencer os governos e grande parte da população do enfraquecimento do próprio Estado, ou seja, da necessidade de enfraquecer, de esmaecer as funções essenciais do Estado para garantir a sua lucratividade e o crescimento da sua taxa de lucro. Nós estamos vendo que, mais cedo ou mais tarde, nas próximas crises, o Estado será incapaz de socorrer o próprio capital. Aliás, será incapaz de socorrer o capital e será incapaz de socorrer o povo, que é, ou pelo menos deveria ser, o fundamento do Estado. Não parece haver dúvidas de que um profundo embate entre classes sociais se avizinha. Eu não sei se no nosso tempo de vida, que é muito pequeno, diga-se de passagem, no contexto dos fluxos civilizatórios, no contexto da grande história da vida humana na face da Terra. Mas não há dúvidas, depois do que ouvi da professora e do professor Alisson, professora Valdete e do professor Alisson, que essa é uma situação insustentável, seja para o capital, seja para o trabalho. É uma situação insustentável e o direito não pode deixar a sua função de protagonista nessa inflexão que virá. Uma inflexão que não pode determinar uma relação de vassalagem do direito em relação à política, mas sim a manutenção das relações ortogonais entre direito e política determinadas pelo aparecimento do direito constitucional e do constitucionalismo. É óbvio que uma mudança, um deslocamento dos centros de poder deve anteceder, inevitavelmente, uma reação do direito. Mas o direito também pode propor transformações sociais. Do contrário, nós não estaríamos aqui, não é verdade, professor Alisson? Não é verdade, professor Rafael Valim? E sob essa esperança que eu deixo aqui o meu abraço virtual a vocês dois e à professora Valdete, agradecendo enormemente a oportunidade de fazer essas reflexões, de fazê-lo de maneira desabrida, de maneira escancarada, sobre as nossas mais urgentes esperanças para o mundo e para os nossos irmãos e para as nossas irmãs do Brasil e de todo o planeta. Valfrido, muitíssimo obrigado pela sua brilhante exposição. Agradeço mais uma vez a participação de vocês e vamos em frente. Seguimos obrigado. Aí na mesma trincheira. Abraços sempre a todos. Juntos. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.